Vamos orar, gente? Que chegamos numa parte muito importante da nossa EBF, onde nós vamos aprender mais sobre o Senhor. E para a gente iniciar esse momento, nós precisamos falar com Ele, para que nós possamos estar atentos à voz dEle, aquilo que Ele tem para a gente nessa tarde. Então, vamos parar de conversar, senão eu vou chamar pelo nome por aqui. Nem conheço. Então, vamos orar. Deus, que o Senhor possa estar abençoando este momento, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada criança que aqui está, que o Senhor possa estar usando a minha vida, que eu possa ser um canal, Senhor, para poder falar aquilo que o Senhor deseja, que os ouvidos e o coração delas possam estar abertos a ouvir e entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, alguém trouxe a Bíblia? Trouxe? Pode. Aquele ali estava o Arthur, é Arthur, não é o seu nome? O Arthur estava na árvore e falou que ia trazer a Bíblia. Agora falou que está lá embaixo. Sei. Trouxe? Tá bom. Tá bom. A Bíblia é o quê, gente? A palavra de Deus. E a Bíblia é a verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Através da Bíblia, Deus fala conosco. Vocês sabiam disso? Que através da Bíblia Deus fala conosco. Então, nós vamos ler o que está escrito na Bíblia. Lá em João 4. Eu queria chamar a Laura para me ajudar a ler o que está escrito. Lá em João 4. Agora todo mundo em silêncio. Quem conversar, vocês vão ver só. Então, é uma conversa séria, que eu vou chamar aqui pelo nome, né? Vocês aí da frente. A Laura vai estar lendo João 4 até... eu te falo até onde? Até o 30, depois você vai ler só o 39. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, faria e batizava os discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estavam ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar esse poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus:
chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem, disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntarás? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali todos os dias. Então, o que nós vemos aí? A história da mulher samaritana. Quem conhece a história da mulher samaritana? Muito bem. Então, vamos contextualizar, vamos entender um pouco o que eu quero falar com vocês nessa tarde. Quando você está com sede, o que você faz? Bebe água. Mas aí acabou? Você nunca mais vai ter sede? Não. Daqui a pouco você vai ter sede de novo. E aí você bebe água de novo e assim vai, né? E aí, Jesus, ele ama a nossa vida. E Jesus, ele amava aquela mulher. Tinha um propósito dele passar por Samaria. Qual é o tema da nossa EBF? Qual é o tema, gente, da nossa EBF? O mapa do tesouro. E quando a gente vê as histórias da Bíblia, nós vemos o quê? Vários mapas. Existem Bíblias que têm mapas na Bíblia, né? Deu para entender? Então vamos imaginar. Jesus, aqui na Bíblia está falando que ele estava na Judéia indo para a Galileia. E aí ele tinha que passar por Samaria. Só que eu acho que os discípulos, eles não entenderam muito bem, porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Mas Jesus, ele tinha um propósito para passar por lá, porque ele amava aquela mulher. Ele amava aquela pessoa que estava lá, ele ama os samaritanos. Assim como Jesus, ele nos ama, sabe? E aí Jesus passou por lá. Eu acho que Jesus estava muito cansado. E aí ele parou no poço e ele pediu água àquela mulher. E ela também não entendeu nada. Porque como é que pode você, um judeu, querendo falar comigo, que sou samaritana, sendo que não se batiam, não se davam bem? Mas tudo tem um propósito, não é verdade? Jesus, ele tinha um propósito de passar por lá. Por quê? Jesus, ele é amor. E não importa se às vezes o nosso amigo é um pouco chato, sabe? Se Jesus tinha amigo chato, se Jesus tinha algum amigo que era, sabe, meio encrenca, mas ele amava todos. Assim como ele ama a sua vida, como ele ama a minha vida. E aí, assim foi feito. Jesus passou por Samaria, pediu água àquela mulher, e aquela mulher ela não estava entendendo muito bem, né? E aí Jesus falou para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água da vida. E aí ela achou que fosse a água mais funda do poço, mas não era. Era a água da vida eterna. Só que, como eu falei para vocês, tinha algo muito especial para acontecer. Aquela mulher, ela precisava encontrar o verdadeiro tesouro da vida dela. E o verdadeiro tesouro é a salvação. Ela precisava receber a Jesus. Ela precisava de salvação. Todos nós, eu, vocês, todos nós precisamos de salvação. E aí, eu vou hoje dar algumas pistas
para vocês, para a gente entender como que nós vamos ter a salvação, como alcançar, sabe? Nós vamos entender o plano perfeito de Deus. E aí eu preciso de um ajudante. O Lorenzo vai ser meu ajudante. Olha o tamanho dele, pro seu. Engraçadinho. Segura aqui, Lolo, aqui do lado, para ninguém te tampar. Fica aqui. E aí, o que acontece, gente? Aquela mulher, ela precisava de salvação. Jesus, com amor tão grande por ela, passou por Samaria. Porque Jesus ama todos nós. Gravaram isso? E aí, o que acontece? Nós vamos entender essas pistas através das cores. Que cor é essa? O amarelo. O amarelo, dourado, enfim. O amarelo, sabe o que o amarelo representa? O amor de Deus por nós. Sabe por quê? Deus, Ele nos ama tanto que Ele preparou um lugar lá no céu para a gente. E aí Ele quer a gente pertinho dEle. Mas Deus tem pecado? Não. Deus é perfeito. E lá no céu não entra o pecado. Segura aí, Lolo. Lá no céu não entra o pecado. Pecado é o quê, gente? Muito bem. Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Obrigada. E aí, o pecado ele não pode entrar no céu. O pecado ele nos afasta de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que todos nós, eu, vocês que estão sentados aí, todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. E agora? Como nós vamos fazer? Como aquela mulher que estava afastada de Deus ia fazer? Mas, como eu falei, Deus ele tinha um plano perfeito. E o plano dele se cumpriu. Deus ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar, lá na cruz. E através do sangue de Jesus na cruz, o nosso coração ele ficou limpo. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos ao Senhor, o nosso coração ele fica limpo. E a Bíblia fala uma coisa: todos aqueles que creram em Jesus, eles têm o direito de ser filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entendemos o plano perfeito dele, nós somos filhos. Eu não sei se tem alguém aqui nessa tarde que não tem pai ou que não tem mãe, mas eu quero te falar uma coisa. Atenção. Deus, Ele te ama e Ele é o seu pai. Ele jamais vai te abandonar. Ele sempre vai estar com você. Então, quando nós recebemos ao Senhor, porque, gente, Ele não é mal educado, não. Nós precisamos convidar Ele para entrar no nosso coração. Quando nós recebemos, nós temos o privilégio, fala comigo, privilégio de sermos filhos de Deus. E aí, quando nós aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus, nós precisamos crescer. O verde lembra as árvores. As árvores não são verdes, as folhas? Então, nós precisamos crescer. A árvore não é uma sementinha que vai crescendo e assim dá fruto. E é assim a nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos filhos de Deus e nós precisamos crescer. Nós precisamos dar frutos. E como que a gente cresce? Como que a gente cresce? Alguém sabe? O bebezinho, para crescer, ele não tem que se alimentar direitinho? Então, nós, quando nos tornamos uma pessoa nova, nós precisamos crescer através da leitura da Bíblia, através da oração, através da obediência, muito bem, através da comunhão com os nossos irmãos. Então, esse é o plano perfeito de Deus. Ele quer que
todos sejam salvos. Mas nós precisamos receber, nós precisamos convidar Jesus para morar no nosso coração. E dessa forma, aquela mulher, ela entendeu, sabe? Ela entendeu quem era Jesus, que Jesus era o salvador da vida dela. E aí, quando ela entendeu isso, imediatamente ela largou aquele cântaro de água e foi contar para as outras pessoas do amor de Jesus. Porque quando a gente recebe a salvação, a gente não pode guardar para a gente. Nós precisamos compartilhar que Deus é amor, compartilhar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós precisamos contar para o mundo que Jesus, Ele é bom, que Ele é tudo para nós, que Ele é o nosso Salvador, que Ele criou tudo, que Ele criou as árvores, que Ele nos dá o alimento, que Ele cuida da nossa família. E mesmo que você tenha alguém aqui que não tem pai, que não tem mãe, Deus, Ele é o nosso Pai. E a gente precisa confiar nisso, se apropriar daquilo que o Senhor tem para nós. E aquela mulher, ela entendeu. Ela contou para as pessoas e no final a Laura leu. A Laura leu assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Então, através do testemunho daquela mulher, os samaritanos creram em Jesus. E vocês lembram que no início da história, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus? Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele tem um plano perfeito para todas as coisas. E nessa tarde, eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Muito obrigada, Lorenzo. Todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo. Que você agora possa pensar, refletir no amor de Deus pela sua vida. Ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E Deus deseja que todos recebam a salvação. Aqui eu tenho crianças de 8 a 12 anos. Vocês já entendem bem o que eu falo. Então, se existe alguém aqui, se existe alguma criança aqui, nessa tarde, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria que viesse aqui à frente calmamente para que a gente possa orar. Se existe alguma criança que aqui ainda não aceitou a Jesus e deseja receber o Senhor no seu coração, deseja receber a salvação, o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida é a salvação. Então, se alguém deseja, levanta a sua mão. Se estiver com vergonha, pode levantar a mão que a tia está vendo. Só a tia está de olho aberto. Você pode levantar a mão. Se você deseja receber Jesus como seu Salvador nessa tarde. O Lorenzo recebeu Jesus como Salvador dele. O Joaquim também. Vem, Joaquim. Aplausos, gente, para eles. Eles entenderam que Jesus é o Salvador da vida deles. Então, vamos orar por eles? Todo mundo estende a mãozinha para cá, para a gente orar pelo Joaquim e pelo Lourenço. Podemos? Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida do Lourenço, pela vida do Joaquim. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir, Senhor, a vida deles para que eles possam crescer, amadurecer e ter o entendimento cada dia mais de quem o Senhor é. Que eles possam se sentir amados pelo Senhor. Deus, muito obrigada pelo maior presente, pelo maior tesouro que é a salvação. Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Agora tem uma outra pergunta. Chega de pergunta. Tem alguém aqui que deseja oração pela família? Vamos orar pela nossa família? Todos juntos? Então vem aqui na frente para a gente orar pelas famílias que aqui estão representadas. Vem? Vamos orar. Pode ficar embaixo mesmo. Vamos orar pelas famílias? Pode ficar embaixo. Pode ficar lá embaixo. Não, embaixo. Vamos orar pela nossa família? A família é algo muito precioso que Deus nos deu. Deus nos deu o nosso pai, a nossa mãe. Meu Deus, que agressividade. Vem, Cane.
Vem cá com a tia. Tem nada, vem cá comigo. Então, vamos orar pela nossa família? Vamos orar? Os adultos que estão aqui, se quiserem vir estender a mão pelas crianças, podem. Deus, muito obrigada, Senhor, por cada criança aqui representada. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a vida delas nas suas mãos, nós entregamos as famílias nas suas mãos. Deus, nós sabemos, ó Pai, o quanto, Senhor, as crianças têm sido atacadas, ó Pai, mas nós pedimos, ó Pai, que o seu sangue possa cobrir a vida delas, Senhor. Deus, abençoa as famílias, Senhor. Senhor, restaura as famílias, se há famílias aqui, Senhor, que estão destruídas, ó Pai. Senhor, restaura, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abre portas de emprego, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa habitar no lar de cada criança que aqui está, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essas crianças possam ser usadas, ó Pai, para trazer, ó Deus, os seus pais à igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar deles, ó Pai, que o Senhor possa dar ousadia, que o Senhor possa mostrar aquilo que o Senhor deseja para a vida deles. Deus, que aqueles que já têm o Senhor, ó Deus, no seu coração, que eles possam compartilhar, ó Deus, o maior tesouro que é a salvação. Deus, tira toda a vergonha, tira, Senhor, toda a timidez, tudo aquilo que atrapalha, ó Deus, mas que eles possam compartilhar, Senhor, do melhor tesouro, do melhor presente, ó Deus. Muito obrigada por esta tarde. Em nome de Jesus, amém.